gente, eu sou a professora Vera Nascimento e agora a gente vai dar continuidade à nossa aula. Na aula anterior a gente falou sobre literatura e expressão de uma época. Eu comecei falando do estilo individual e depois falei sobre o estilo de época. Nós vamos dar continuidade agora ao estilo de época, porque eu conceituei na aula anterior, a gente falou sobre o estilo de época, falando que é um conjunto de características que caracterizam uma determinada época. São coisas semelhantes, coisas comuns, características comuns presentes nas obras dos escritores de uma determinada época. Agora nós vamos para o próximo tópico. Nós vamos continuar falando sobre o estilo de época, lembrando que alguns autores também falam eras. Alguns autores falam correntes, movimentos literários, eras, épocas. Essas escolas, movimentos ou correntes representam um período histórico determinado, repleto de escritores e obras que possuem semelhanças nas temáticas, compartilham estilos e visão de mundo. O que eu falei agora há pouco? Semelhanças dentro das obras de determinados escritores de uma determinada época. O pessoal foi estudar, o pessoal da literatura foram estudar os escritores de uma determinada época e perceberam que suas obras tinham determinadas semelhanças. E essas semelhanças eles perceberam que era relativa à época em que ele vivia. Gente, e isso é verdade. Por quê? Por exemplo, as obras dos escritores da nossa época agora e as obras dos escritores da época do romantismo, o estilo, o tipo de tema abordado, eles são totalmente diferentes dos dois, desse estilo de 1800, que é o romantismo, para o estilo de hoje, né, do ano 2020, né? A gente vê que, inclusive, o modo de ver a vida e o modo de ver o mundo de hoje e as relações sociais de hoje, do ano de 2020, é totalmente diferente do ano de 1808, por exemplo, quando Dom João veio para cá, para o Brasil, né? São dois momentos totalmente diferentes. E esse momento histórico, ele tem uma influência sobre o escritor. Então, por exemplo, numa época como essa, uma época de pandemia, é lógico que o escritor, numa época como essa, a pandemia em si vai refletir naquilo que ele vai escrever e no modo como ele vai se expressar. Isso aí é que caracteriza a época, isso aí é que é o estilo de época. Então, quando você for estudar a literatura, você percebeu justamente isso. Características comuns de escritores dentro de uma determinada época, inclusive com temáticas. Notaram que dentro de uma determinada época, certas temáticas eram comuns. O modo de se expressar, o modo de falar de uma determinada época que caracteriza a época e que caracteriza o estilo de época. Qualquer obra literária apresenta marcas do contexto em que foi produzida, seja na esfera social, política, cultural ou ideológica da época em questão. É por isso que muitas vezes a gente da literatura acaba estudando um pouco da história. Eu já tive, inclusive, alguns alunos que me questionaram: professora, é aula de história? E eu falo, não, é aula de literatura. É porque a literatura, ela é contextualizada dentro da época. A literatura tem uma relação na época em que a gente vive. Os escritores, eles não são assim dissociados da época em que eles vivem. Eles são contextualizados dentro da época em que ele vive. Aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala, reflete a época em que a gente está inserido. Então, o ambiente em que o escritor está inserido reflete na obra dele. Se ele vive, por exemplo, num ambiente religioso, a obra dele vai refletir, se ele for influenciado, vai refletir essa questão religiosa. Se a época em que ele vive é uma época muito voltada para a questão religiosa, a gente vai ver o escritor com características religiosas fortes dentro da sua obra. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vai estudar um determinado estilo de época, a gente estuda a época em que aquele estilo existiu.
o que estava acontecendo naquela época, que momento histórico estavam vivendo naquela época. E aí por isso que a gente estuda um pouco da história, muito por alto, né? E aí é para poder explicar determinadas características que aparecem forte nas obras de determinados escritores daquela época. Tchau, gente.